EAD, o meu nome é professor Eduardo Maciel e nós estamos aqui para nossa aula de psicodinâmica do desenvolvimento na infância, na adolescência e na maturidade, porque todas essas são fases do desenvolvimento humano, né? Um dia você foi criança, depois você passou pela fase da adolescência, talvez hoje você é um jovem adulto ou já está na maturidade. E nós precisamos gostar de todas as etapas. A gente precisa ter uma boa saúde mental, né? Viver uma vida equilibrada em todos os âmbitos para curtir todas as fases, porque todas as fases elas têm a sua beleza. A criança tem a sua beleza, o adolescente, a mocinha, o mocinho tem a sua beleza, o jovem adulto que está iniciando uma carreira tem a sua beleza, a fase da maturidade, depois a terceira idade tem a sua beleza. Então a gente precisa aprender a gostar da gente em cada uma das nossas fases. Esses dias eu disse para minha esposa, a psicanalista Thaís Maciel, e eu disse para ela, perguntei para ela qual é a sua melhor versão, e ela disse para mim, a minha melhor versão é aquela que eu estou vivendo agora, nesse momento. Então hoje nós vamos falar sobre essa psicodinâmica dentro da psicanálise, né? Dentro da teoria de Freud. Começando falando sobre o desenvolvimento e o crescimento humano desde a concepção até a puberdade. Quando falamos em concepção, já é um milagre, né? Quando nós estudarmos embriologia, você vai ver que as chances para você, nos 9 meses de gestação da sua mãe, não nascer ou nascer com algum defeito de fabricação, era muito maior do que você ter vindo a esse mundo da maneira que veio. Já é um milagre no meio de não sei quantos bilhões de espermatozoides, você ser o mais rápido, você ganhar a corrida da vida e você conseguir, né, conceber. E aí então a sua mãe esteve com você durante todo esse período de concepção e graças a Deus deu tudo certo, por isso que nós estamos aqui, né? Por isso que nós estamos vivos e com saúde. Dentro desse desenvolvimento da concepção até a idade avançada, né? Até a idade que nós vamos nos desenvolvendo, o desenvolvimento do organismo inclui mudanças morfológicas e fisiológicas que contribuem para o curso do ciclo da vida. Quando nós falamos em mudanças morfológicas, na nossa infância, nós não sabíamos nem falar, e aí o vocabulário ele foi sendo enriquecido ao longo dos meses e depois dos anos, né? Quando você falou a primeira palavrinha, pá, pá. Quando você falou a primeira palavrinha, mamã, e a mamãe fez uma festa, o papai fez uma festa, e aí ao longo dos anos, hoje você tem um repertório de muitas palavras. Essas são mudanças morfológicas que aconteceram com você, mas também houveram mudanças fisiológicas no seu corpo, em todos os sistemas. Isso se chama maturação, isso se chama desenvolvimento. Em formas unicelulares, que não é o nosso caso, as mudanças elas são restritas e ocorrem dentro da própria célula. Entretanto, para formas multicelulares, que é o nosso caso, né? Nós temos várias células, as mudanças incluem todas as atividades que ocorrem nas células, nos tecidos, nos órgãos, nos sistemas, na diferenciação e também na integração. Então você veja quantas coisas aqui para nossa maturação, para o nosso desenvolvimento, tanto fisiológico
quantos sistemas, quantos órgãos, quantos tecidos, quantas células, quantas coisas elas estão aí envolvidas, né? Para que esse desenvolvimento ocorra de maneira salutar, para que você possa crescer de maneira natural, né? E aí entra o papel da genética. O que é a genética, professor Eduardo? Um dos aspectos principais na genética do desenvolvimento, ele se refere ao modo pelo qual a ativação sequencial dos genes, né, no início desse processo. A expressão e manifestação decorrente do genotipo pode ser modificada pela ação ambiental. A gente pensa que não, mas tudo é genética, tudo é químico. Até mesmo se você mudar de cidade. Eu, há 6 meses atrás, tive que me mudar. Nós vivíamos há 25 anos no Rio de Janeiro, a minha esposa um pouco mais, porque ela é nascida e criada em terras cariocas. Mas eu vivi ali no Rio de Janeiro uns 25, 27 anos, e apesar de ser paulista, de 6 meses para cá eu tive que voltar para o interior de São Paulo, agora na cidade de São José dos Campos, para um projeto do meu filho, estudar medicina. E aí, então, estamos aqui em São José dos Campos há 6 meses, mas só pelo fato da gente ter mudado de casa, de residência, a nossa genética, principalmente a área hormonal da minha esposa, mudou completamente, porque aqui o clima é diferente. Talvez você está me vendo numa região do Brasil e não está entendendo nada por que eu tô com esse blusão aqui. É porque agora está fazendo mais ou menos uns 10, 12 graus. Você não entende, porque talvez você mora no Nordeste, talvez você mora no Rio de Janeiro, onde a gente só coloca o casaco em dias muito frios, mas as modificações ambientais, elas podem sim alterar a nossa genética. A própria questão da água. Você está acostumado a beber água de um determinado lugar. Eu tenho um colega meu que se mudou para Portugal e ele está passando mal direto e ele não entendia por que ele passava tanto mal do estômago e aqui no Brasil não acontecia. Ele foi tentar descobrir a água, a composição, lá, os produtos químicos da água tratada de Portugal, ela é totalmente diferente da nossa água tratada aqui no Brasil. Então, essas mudanças ambientais, elas também contribuem para a nossa química, elas também alteram, modificam a nossa genética. É importante considerar que a influência dos genes não se manifesta somente no momento da concepção, no período embrionário, no nascimento ou ainda em momentos determinados da história da vida do indivíduo. É importante a gente salientar aqui que essa genes, ela não é somente restrita no momento embrionário. Hoje, a neurociência já fala na neuroplasticidade, né? A maneira com que o cérebro ele tem a capacidade de se regenerar e de produzir novas genes, produzir novos neurônios, novas células. A gente pode se renovar, a gente pode se recriar, a gente pode melhorar a cada dia. São estudos bem atuais da neurociência. Os processos de desenvolvimento, eles estão sujeitos a contínuas influências genéticas e genes diferentes podem manifestar a sua ação em épocas distantes. Então você pode pensar assim, só na infância que há desenvolvimento? Não. Só na fase embrionária que há desenvolvimento? Também não. Só na vida adulta, e aí depois que a pessoa passa da vida adulta ela não desenvolve mais? Também não.
nós vamos nos desenvolver durante toda a nossa vida. Em relação ao crescimento, poucas funções biológicas dependem tanto do potencial genético quanto esta. Entretanto, desde o momento da concepção, o ambiente pode perturbar a ordenação ou qualidade e quantidade no fenômeno. O crescimento depende, na verdade, da integração do organismo e também do ambiente. Para que haja um crescimento salutar, né, saudável, o ambiente tem que ser bom e o organismo também tem que ser bom. Por isso que se a mãe usa entorpecentes, usa drogas no momento da concepção, no momento em que ela está lactante, a criança pode nascer com alguns problemas. Às vezes uma mãe alcoólatra, às vezes uma mãe usuária de entorpecentes. Tudo isso pode influir em muito nesse crescimento, nesse desenvolvimento, nessa genética da criança. Até pais que não usam mais drogas, mas que foram adictos, que foram usuários há muitos anos atrás. Também há um risco da criança, na sua concepção, trazer alguma carga ali genética defeituosa, digamos assim. Falando um pouquinho de crescimento e de desenvolvimento, são processos paralelos, tá? Mas existem conceitos próprios e não obrigatoriamente dotados de igual velocidade ou de igual sensibilidade dos agravos ou aos agravos. Como assim, professor? Tem gente que cresce, mas não desenvolve. E tem gente que desenvolve, mas não cresce. O crescimento tem muito mais a ver com maturação e o desenvolvimento tem muito mais a ver com maturidade. Por isso que existem pessoas que têm 60 anos, parece que não desenvolveram ainda. Cabecinha ainda bem pequenininha, bem de passarinho. O crescimento, ele é o aumento da massa por hipertrofia, divisões celulares, passíveis de aferição por meio de medidas e peso. Então, enquanto eu estou ganhando massa, crescendo, há um poder aí da hipertrofia, das divisões de células, e a cada dia eu vou ganhando peso, a cada dia eu vou crescendo na minha maturação. Já o desenvolvimento, ele é a aquisição de capacidades e somente é possível ou passível de aferição por meio de provas funcionais. Então, o desenvolvimento são aquisições de capacidades. É o que você está fazendo agora juntamente conosco no nosso curso de psicanálise clínica. Você parou tudo para assistir essa aula porque você entende a necessidade de adquirir capacidades, adquirir conhecimento, sair da sua zona de conforto, que é muito difícil, tá, turma? A gente sair da nossa zona de conforto, do nosso comodismo diário, é muito difícil, mas você é um campeão. E eu digo sempre que campeões, eles são finalizadores. Campeões, eles não só crescem, campeões, eles também se desenvolvem, e esse é o nosso propósito aqui no nosso curso de psicanálise clínica e institucional. Vamos falar agora sobre as 4 fases do crescimento humano. Repara bem que não é desenvolvimento. Eu vou falar agora ainda de maturação, não de maturidade. Existem 4 fases, desde o bebezinho lá até a vida de um jovem adulto. E essa primeira fase é o crescimento intrauterino. Ele se inicia na concepção e ele vai até o nascimento. São aproximadamente 9 meses. Se não me falha a memória, 38 semanas, se eu não tiver errado. A segunda fase do crescimento, a primeira fase vai do nascimento
aos 2 anos, primeira fase da segunda, tá? Aproximadamente caracterizada por um crescimento incremental, que se inicia no nascimento e estende-se até um mínimo marco inicial da fase seguinte. Então, na primeira infância, que é a fase 2, digamos assim, a criança ela desenvolve muito rápido. É um desenvolvimento incremental, porque a gente nasceu sem saber falar, nessa fase 2 aprende a falar. Não sabia andar, nessa fase 2 aprende a andar. Não sabia comer sozinho, tudo vinha na boquinha. Nessa fase 2, a gente começa a manipular os alimentos. É a fase da primeira infância. A terceira fase é a fase que nós chamamos de segunda infância, ou fase intermediária. É o período do equilíbrio entre o crescimento uniforme e o acréscimo anual de peso, que se mantém basicamente no mesmo nível, desde o limite, desde o mínimo limítrofe, anteriormente citado, até o início de uma nova fase de um crescimento acelerado. Então, essa segunda fase, a criança ela mantém o peso, ela vai ganhando peso gradativamente, ela não cresce tanto, não. É aquela fase entre 3 aninhos e 5 aninhos que ela não ganha tanto peso, que ela não cresce ainda muito, não espicha muito, mas é a fase da segunda infância, é a terceira fase do crescimento. E a quarta e última fase, aí é a adolescência, né? É a fase final do crescimento humano, que se estende mais ou menos dos 10 aos 20 anos de idade, e para a neurociência até 24 é adolescente, hein? O crescimento inicialmente se acelera e a criança cresce muito, muda sua fisionomia, sua aparência, até atingir um máximo em torno dos 15 anos, e depois ela declina rapidamente até os 20 anos. Então, até os 15, ela vai crescer assustadoramente, de maneira abrupta, né? Se tem um amigo da família que ficou algum tempo sem vê-la ou vê-lo, e depois de alguns anos volta, pergunta logo: o que vocês deram para essa criança? Tomou fermento? Porque foi uma fase que a criança desenvolveu muito na sua adolescência, na sua pré-adolescência, né? Até mais ou menos os 15 anos. Depois dá uma amortecida, até os 20 anos ainda há crescimento, 22 anos ainda é essa fase. Vamos falar agora sobre o desenvolvimento da sexualidade. Você sabe que na psicanálise tudo gira em torno da sexualidade. Ah, professor, então quer dizer que tudo é sexo? Não. Não confunda sexualidade com sexo. Quando nós falamos em sexo, nós falamos muitas vezes em coito, né? Em ato sexual. A sexualidade ela vai além do coito. A sexualidade ela vai além do ato sexual. A sexualidade ela tem a ver com pulsões de vida. Então vai muito além do que o coito, vai muito além do que o sexo. Por exemplo, quando um jogador no Maracanã lotado, numa final de campeonato, ele faz o gol do título, o gol da vitória, gente, ele sai ali para comemorar com o Maracanã cheio, ele tira a camisa, ele vai para a torcida, ele grita, é aquele êxtase. Essa energia, essa pulsão, ela é uma pulsão sexual. Ele não está praticando sexo com ninguém, ele está jogando futebol. Mas essa pulsão, ela é uma pulsão sexual. E agora nós vamos ver o desenvolvimento. O desenvolvimento da sexualidade, ele segue um programa biológico básico que se inicia lá na lactância, que é o período da amamentação do bebê, quando
os bebês de ambos os sexos apresentam estimulação oral e também manual. A sexualidade humana, ela pode ser caracterizada de acordo com as diferentes etapas do desenvolvimento. Então, para Freud, a criança, já desde a sua amamentação, ela tem a sua sexualidade, porque o seio da mãe, e depois nós vamos ver a aula de Melanie Klein, onde fala de um seio bom e de um seio mau, o seio da mãe ele é confortante, ele é relaxante, ele produz gozo, ele produz alegria, aquela sucção, aquele momento prazeroso. Tudo que é sexual é prazeroso, é um momento de prazer. Como eu disse há pouco, fazer um gol com o Maracanã lotado é prazeroso, é sexual. Nós temos uma primeira fase aqui, que é a primeira infância, que vai desde o nascimento da criança até os 4 anos de idade. Não tem nada de maldade aqui, tá, pessoal? Não tem nada de coito aqui. É a idade da descoberta das zonas erógenas, as partes do corpo onde a criança ela descobre o prazer. Depois nós temos uma segunda fase, que é pré-escolar. Antes da criancinha entrar na escola, nós temos um período que é um período edipiano, que vem lá do complexo de Édipo e que vai abranger dos 4 aos 6 anos. É o período onde a criança quer dormir na cama dos pais, entre os pais, porque o objeto de amor do menino é a mãe, complexo de Édipo, e o objeto de amor da menina é o pai. Então, pai é meu, a mãe é minha, e aí eles rivalizam. Numa terceira fase, nós temos a segunda infância, que já é o período da latência e que vai dos 6 anos até a puberdade, até a menina virar mocinha, até o rapaz virar mocinho. Depois nós temos uma quarta fase, que vai da adolescência, da puberdade até a vida adulta, ou seja, aproximadamente dos 10 anos de idade até os 18, que para a neurociência vai até os 24 anos. Essa seria a quarta fase aí dessas fases psicossexuais, desse desenvolvimento sexual do ser humano. É nessa fase, a quarta, da adolescência, aonde os caracteres sexuais secundários, eles se desenvolvem evidenciando o dimorfismo entre os gêneros. O que é o dimorfismo? É a etapa principal da formação dos casais. A noção de dimorfismo é usada no campo da biologia para fazer referência à condição daquelas espécies de animais ou de plantas que apresentam 2 aspectos anatômicos ou 2 formas diferentes. Então, nessa fase da adolescência, a menina não quer mais brincar com a Barbie, ela já se interessa, né, pelos Kens, e o menino já não quer mais empinar pipa, já não quer mais brincar de carrinho, ele já se interessa pelas Barbies, as Barbies da escola, as Barbies da rua, as Barbies da igreja, ele já se interessa pelo sexo oposto. Naturalmente eles flertam, naturalmente existe uma paquerinha. Na quinta fase do desenvolvimento sexual está a maturidade. A maturidade, ela compreende a idade adulta. Talvez seja a melhor fase, né? Quando chegamos ao nosso ápice, quando chegamos à nossa maturidade. E a sexta fase é a fase da velhice ou a fase da idade avançada. Lembra no início da aula que eu disse que todas as etapas, todas as fases têm a sua beleza? Da menopausa até o final da vida. Ah, professor, mas eu não quero morrer. Gente, a única certeza que nós temos, se nós estamos vivos, é que um dia a gente vai partir.
Ah, mas eu não quero partir. Para você não partir, você vai envelhecer. Isso é natural. Ah, mas eu não quero envelhecer. Então você vai partir jovem. E também ninguém quer partir jovem. Nós precisamos apreciar, nós precisamos enamorar cada momento da nossa vida. Ah, mas eu estou na menopausa. Faça consultas periódicas com a ginecologista, se você for mulher, com o especialista da saúde masculina, se você for homem, vá no endocrinologista, vá na saúde dos homens, porque a menopausa ela chega para todos. No caso das mulheres, ela chega entre 45 e 55 anos, é chamada menopausa feminina, aonde é importante entrar com reposições hormonais, mas o homem que é meio desleixado, né, meio desregrado e não vai muito a médico, deveria fazer o mesmo. Aqui vai um alerta para os homens. As mulheres não se cuidam muito mais do que os homens. Os homens deveriam ter as mulheres como exemplo. E na fase masculina é chamada andropausa, que começa ali por volta dos 50 anos de idade, onde o homem também começa a ficar meio irritado, os hormônios já estão desregulados, a testosterona começa a baixar, tudo irrita, até o trânsito irrita, e é hora de fazer um acompanhamento com o endocrinologista para que haja reposições hormonais. Segundo Freud, existem alguns estágios do desenvolvimento psicossexual. Freud, para quem não sabe, ele é o pai da psicanálise. E Freud, ele nos ensina muito através dessa psicodinâmica. De acordo com a teoria freudiana, a evolução psicossocial da criança ocorre de forma gradual. O prazer experimentado pelas obtenções de sensações agradáveis concentram-se em 3 zonas erógenas, características determinando diferentes estágios que acompanham a sua maturação e desenvolvimento e se constitui a base do relacionamento entre a criança, a mãe e o meio em que circunda. Olha que foto interessante vocês têm aí na tela. Uma menininha com curiosidade por que o menino tem e por que ela não tem. Aqui não tem maldade, tá? A criança ela é inocente até essa fase aqui. Aqui é apenas curiosidade. Não confunda curiosidade com maldade. Ah, esse menino é serelepe, esse menino é safadinho, essa menina é saliente. Não. Aqui é uma curiosidade legítima das áreas erógenas, que são pelo menos 3, aonde a criança começa a sentir prazer, aonde a criança começa a fazer massagem e achar algo gostoso. São pelo menos as 5 fases psicossexuais que o Freud vai catalogar para gente. A fase oral, a fase anal, a fase fálica, o período de latência e, por último, a fase genital. E eu vou detalhar para vocês uma a uma para que vocês entendam essa psicodinâmica do desenvolvimento. Primeira fase oral vai do início da vida humana até mais ou menos 1, 2 anos. Durante esse estágio chamado de oral, a fonte primária da interação do lactente, do bebê, da criança, ocorre através da boca, de modo que o enraizamento e o reflexo de sucção é especialmente importante. Por isso que tudo vai na boca. Até um fio energizado,
até uma sujeira que encontra no chão. Por que é uma fase oral? Porque através da boca ele tem o maior prazer. Ah, mas é porque tá nascendo dentinho, porque quer coçar. Não é só isso, não. É o lugar onde dá maior alívio, maior prazer. A boca é vital para comer e a criança pode obter prazer da estimulação oral por meio de atividades gratificantes, como degustar, como chupar, por isso que tem muitos que chupam dedo, chupam chupeta. A criança é totalmente dependente dos cuidados. Também desenvolve um sentimento de confiança, de conforto, através dessa estimulação oral. Então, se tudo vai na boca, tem que ter um tutor, tem que ter um adulto ali olhando para a criança não tomar um choque, para a criança não pegar um fio ali e começar a morder e depois o fio ficar desencapado. Tem que haver supervisões na fase oral. O conflito principal nessa fase é o processo do desmame. A criança deve se tornar menos dependente de cuidadores e, se ocorrer a fixação nessa fase, Freud acredita que o indivíduo teria problemas com dependências e com agressões na vida adulta. Se essa fase ela não for superada, pode se tornar um adulto agressivo, pode se tornar um adulto dependente químico. Quer arrumar um problema nessa fase com o bebê, com a criança? Tenta desmamar, tenta tirar do peito. E ele faz birra, ele se atira no chão. Você arrumou um inimigo, né, de meio metro. A fase mais delicada ali nesse período oral é a fase do desmame, é o conflito do desmame. Mas tem que fazer de maneira bem salutar, bem saudável, para que se torne um adulto com saúde mental, um adulto que não tenha desequilíbrios psicológicos. Ainda falando da fase oral, que é a primeira, a fixação oral pode resultar em problemas como bebidas, comer demais, fumar e até roer a unha. Se você conhece alguém que rói unha, fuma, come demais, bebe demais, problemas com alcoolismo, problema com drogas, essas pessoas estão paradas na fase oral. Elas precisam superar isso. Professor Eduardo, como é que eu supero? 3 coisas: terapia, terapia e terapia. Segunda fase vai de mais ou menos 1, 2 anos até os 3 anos. É chamada fase anal. Durante a fase anal, Freud acreditava que o foco principal da libido estava no controle da bexiga e das evacuações. O grande conflito nessa fase é o treinamento para ir ao banheiro. Desenvolver o controle leva um sentimento para a criança de realização e de independência. É a fase que a criança começa a usar o troninho, é a fase que ela consegue se controlar ali a sua evacuação. Tem criança que consegue, né, até olhar para o seu excremento, falar assim: mamãe, olha aqui o que eu fiz, a minha obra de arte, é meu. E aí a mãe não pode dizer que é uma coisa ruim, que é algo pejorativo, bater na criança se ela fizer nas calças, se ela ainda não tem o treinamento de ir ao banheiro, porque isso traumatiza. E traumatizando, a pessoa não supera essa fase chamada anal. De acordo com Freud, o sucesso nessa fase é dependente da maneira com que os pais se aproximam no treinamento do toalete. Os pais que vão utilizando elogios, recompensas, para que ela use o banheiro no momento oportuno, incentivam resultados positivos e ajudam as crianças a se sentirem mais capazes
e mais produtivas. Então a gente tem que ter muita sabedoria, muito feeling para não machucar emocionalmente, para não afligir emocionalmente, para você dar tempo ao tempo, através de treinamentos, para você não ser pesado em palavras, pejorativo, porque a vida desse adulto pode ser muito produtiva se ele superar essa fase, ou improdutiva se ele não superar. A vida desse adulto pode ser muito capaz, ou também muito incapacitante. Depende de nós, como pais, na nossa responsabilidade, fazemos. Freud acreditava que as experiências positivas durante a fase anal, neste estágio, servem como base para as pessoas se tornarem adultos competentes, acabei de falar, produtivos e criativos. Por que será que existem adultos que não são competentes, não são criativos, não são produtivos, estão parados lá na fase anal? No entanto, nem todos os pais fornecem o apoio, o encorajamento que as crianças precisam durante esse estágio. Tá vendo como a tarefa de ser pai, de ser mãe, não é uma tarefa que dá para terceirizar? Não é uma tarefa que dá para você colocar uma babá lá 24 horas por dia e você ficar lá no Instagram, no WhatsApp? Não, gente. É uma tarefa que requer cuidados, requer atenção, requer ser uma mãe, ser um pai presente. Alguns pais vão punir o filho, vão ridicularizar, vão envergonhar a criança por acidentes que acontecem. Acontece até com adulto, quando você tem uma dor de barriga, não vai acontecer com a criança. De acordo com Freud, as respostas parentais inadequadas podem resultar em resultados negativos. Freud acreditava que uma personalidade anal retentiva se desenvolveria na qual o indivíduo é mais rigoroso, ordenado, rígido e até obsessivo. O que é uma personalidade anal retentiva? De tanto a criança ser punida, ridicularizada, inferiorizada, envergonhada, a criança ela não vai mais querer ir no banheiro evacuar, ela tem medo e ela fica retendo, ela fica prendendo. Conclusão, na vida adulta, uma pessoa extremamente flexível, rigorosa, rígida, e toda rigidez não é bom para ninguém. Na terceira fase psicossexual do desenvolvimento, o Freud vai falar sobre a fase fálica. Durante a fase fálica, que começa mais ou menos dos 3 anos e se estende até os 6 anos, o foco principal da libido é nos órgãos genitais, tá? Curiosidade. Não tem maldade nessa fase, é só curiosidade. Nessa idade, as crianças também começam a descobrir as diferenças entre macho e fêmea, entre homem e mulher. O menino tem o falo, a menina não tem o falo. O menino ele é diferente da menina na sua autonomia. Tem alguma coisa que nos diferencia. E são essas descobertas na fase fálica. Freud também acreditava que os meninos começavam a ver os pais como rivais pelo afeto da mãe, o chamado complexo de Édipo, que descreve esses sentimentos de querer possuir a mãe e o desejo de substituir o pai. A mãe é minha, eu que tenho que dormir na cama com ela. E é um grande erro, né? Quando os pais permitem isso. Ele tem que dizer, não, a mãe é sua, mas ela também é minha esposa e você tem a sua cama. E ensinar a criança a dormir na sua própria cama. Na fase fálica, no entanto, a criança também ela pode temer ser punida pelo pai, com esse sentimento de rivalidade. Um medo que Freud denominou como
a angústia da castração. E a gente vai ver melhor isso em mitologia e psicanálise, que é uma disciplina que nós teremos aqui. O termo complexo de Electra tem sido usado para descrever um conjunto semelhante de sentimentos vivenciado pelos jovens. Então, complexo de Electra é para Jung, complexo de Édipo é para Freud, mas é o mesmo complexo. Electra é quando a menina rivaliza com a mãe pela atenção do pai. Édipo, quando o menino rivaliza com o pai pela atenção da mãe. Já na quarta fase psicossexual do Freud, nós temos um período de latência. Durante esse período de latência, que começa a partir dos 6 anos de idade, os interesses da libido são suprimidos, o que na psicanálise a gente chama de sublimação. O desenvolvimento do ego e do superego para esse período de calma. O estágio começa na época com que a criança ela entra na escola e ela torna-se mais preocupada com as relações entre colegas, entre hobbies e entre outros interesses. Aí já é uma fase não mais de descobertas, aí é uma fase de agenda escolar. Aí é caderno, é mochila, é judô, é natação, é balé. Aí a criança fica muito ocupada na sua agenda, né? Tem pais até que nem deixam a criança brincar. A criança tem atividade de manhã, atividade à tarde, atividade à noite, e a criança deixa de ser criança. O período da latência é um tempo de exploração em que a energia sexual ainda está presente. Não é que a criança fica livre de uma energia sexual, mas ela vai fazer sublimação para outras áreas. Mas ela é direcionada para outras áreas, como atividades intelectuais, estudo, inglês, espanhol, francês e interações sociais, amiguinhos, amiguinhas, é aquele grupinho de menina, aquele grupinho de menino. Essa etapa é importante para o desenvolvimento de habilidades sociais, comunicação e autoconfiança. Vê como a fase da latência também é importante? Para que seja um adulto mais comunicativo, mais desinibido, para que tenha uma certa autoconfiança e eu vou fazer, mesmo que ninguém compre a minha ideia, eu acredito, eu vou fazer, eu tenho capacidade. Essa autoconfiança, essa comunicação, essas habilidades sociais, elas são construídas na fase da latência. Por isso que todas as fases têm que ser muito bem trabalhadas, muito bem superadas. E por último, nós vamos ter a fase que nós chamamos de fase genital. Durante a fase genital do desenvolvimento psicossocial proposto por Freud, o indivíduo desenvolve um forte interesse sexual para com o sexo oposto. Essa fase começa durante a puberdade, mas ela passa por todo o resto da vida de uma pessoa. Então agora o interesse já não está mais tanto no estudo, nos livros, na faculdade, nas amizades, mas agora essa fase genital já é o sexo oposto, né? A Barbie quer brincar com o Ken quer brincar com a Barbie. Em fases anteriores, o foco foi exclusivamente nas necessidades individuais. Porém, o interesse agora é pelo bem do outro, meu namoradinho, minha namoradinha, dos que os outros, o interesse pelo bem-estar dos outros que crescem durante essa fase. Então a menina se preocupa com os rapazes. Antigamente tinha nojo, né? Ai, menino, eca! Ai, menina, sai pra lá, menina não entra no nosso grupinho. Mas agora eles não vão ter mais essa repulsa. Na fase genital, se as outras etapas foram bem concluídas, oral,
anal, fálica, latência, com êxito, com sucesso, o indivíduo deve agora ser bem equilibrado na vida, tenro, carinhoso. O objetivo dessa fase é estabelecer um equilíbrio entre as diversas áreas da vida. Então, essa fase será um grande finale. Se todas as outras fases foram superadas, ele vai ser carinhoso, ele vai ser tenro, ele vai ser calmo, ela vai ser calma, não vai ser nervosa, não vai ser agressiva, e aí vai dar absolutamente tudo certo. Na sua apostila, no seu material didático, tem aqui os estágios do desenvolvimento psicossexual do Freud, né? Começando pelo estágio, passando pela idade, pela zona erógena, que é a parte do corpo onde tem maior prazer, o conflito de cada fase e a consequência. Então, depois, lá na sua apostila, dá uma olhada nesse quadro que você vai ter de maneira esquematizada tudo aquilo que eu falei, detalhadamente, passando um por um ali nessas 5 fases. No que se refere à pessoa com deficiência mental, o processo de identidade e tipificação sexual apresenta-se lentificado em razão da maior dificuldade e de estruturação do conceito eu e do mundo. Então, quando alguém tem alguma deficiência mental, algum atraso, ela não vai passar por essas fases aqui, como nós esquematizamos aqui. Vai haver uma lentificação. Pode ficar mais tempo numa fase, pode passar mais rápido para outra, porque existe uma deficiência emocional, uma deficiência mental. Falando um pouco sobre a transição para a idade adulta, quando você deixa de ser um adolescente, quando você deixa a puberdade, aquele período que os hormônios estavam a 1000 e passa para a idade adulta, algumas coisas acontecem. Numa perspectiva de desenvolvimento, ao longo das últimas décadas, nós temos aí a vida com desenvolvimento humano vindo a se alterar. Acreditar que a aprendizagem e também a mudança e a evolução param na infância ou na adolescência é a simplificação excessiva e errônea. Gente, aprendizagem, mudança e evolução não para na infância, não para na adolescência, é para toda a vida. Nós temos alunos aqui no Instituto Fastef que têm mais de 80 anos e eles continuam se desenvolvendo, eles continuam buscando, eles continuam tendo essa curiosidade pelo saber. A gente não pode se acomodar. Eu mesmo, se eu viver até 120 anos, eu quero morrer estudando. Eu quero ter muito tempo para estudar, porque é aptidão pelo desenvolvimento que nós devemos buscar. Nesse sentido, tornou-se essencial que as definições de desenvolvimento humano, ou seja, dos percursos da vida, tomassem conta do caráter mutável da idade adulta, ao invés dessa ser encarada como um período normativamente uniforme, inalterado em termos de desenvolvimento. Não é. A vida é dialética, a vida não é linear. A vida tem altos e baixos, a vida é uma montanha russa. Tem dia que você ganha, tem dia que você perde, tem dia que você tá lá em cima, nadando de braçada, tem dia que você tá lá embaixo, tomando capote, tomando caldo nas ondas lá. Gente, vida ela é dialética, são momentos.
Um precursor incontrolável ou incontornável das teorias de desenvolvimento na idade adulta é o teórico Erik Erikson. Este é apontado como o primeiro autor a indicar fases na idade adulta, distinguindo-se dos distintos. Então, Erikson, ele é um dos primeiros teóricos que vão falar da idade adulta, da vida adulta, do desenvolvimento humano. Erik Homburg Erikson, nascido em 1902, falecido em 1994, ele foi um psicanalista responsável pelo desenvolvimento da teoria do desenvolvimento psicossocial e na psicologia ele é um dos teóricos do desenvolvimento. Erikson propõe distinguir 8 idades na vida do ser humano, defendendo a existência de uma sequência normativa de aquisições psicossociais em cada etapa da vida. Olha que legal. O Erikson, ele desenvolve a teoria do desenvolvimento psicossocial do homem em pelo menos 8 idades, 8 fases. E aí também tem no seu material didático uma comparação entre as 8 idades do Erikson e as 5 fases do Freud, que eu quero ler com você. A primeira fase para o Erikson é a oral sensorial, que para o Freud é oral. A idade é entre 0 e 18 meses, entre o nascimento e 1 ano e meio. A reação é a confiança e a desconfiança, por isso a dialética da vida. E o mau desenvolvimento é o desajuste sensorial e o afastamento. A criança vai ganhar ainda confiança. Na segunda fase psicossocial do Erikson, nós temos a muscular anal, que para o Freud, na psicossocial, é anal. Vai dos 18 meses aos 3 anos. Aqui a reação é autonomia, vergonha e dúvida, né? É aquela fasezinha onde a criança tem vergonhinha. E o mau desenvolvimento é a obstinação, sem o acanhamento ou a compulsão. Compulsão por comer, compulsão por compras e por aí vai. Na terceira fase do Erikson, nós temos a locomotora genital, que para o Freud é fálica, vai dos 3 aos 6 anos. A reação é iniciativa ou culpa. Tem um dualismo aí, né? Porque muitas vezes você toma a iniciativa na vida e depois você se sente culpado. E o mau desenvolvimento nessa fase é a crueldade, pessoas cruéis, pessoas ruins, ou a inibição. Na quinta fase do Erikson, nós temos latência, que para o Freud é o mesmo nome, latência. Vai dos 6 aos 11, 12 anos. A reação nessa fase é produtividade ou inferioridade, e o complexo de inferioridade não é bom para ninguém, porque nós somos iguais. E o mau desenvolvimento nessa fase é a virtuosidade limitada ou a inércia. Quando falamos em uma virtuosidade limitada, é a pessoa não acreditar que ela é boa bastante. Eu sou bom pra caramba nesse negócio. Eu arrebento, eu faço o meu melhor. Tem gente que não tem isso. Acha que tá até se gabando. Na sexta fase, quinta fase do Erikson, nós temos a puberdade e a adolescência, que para o Freud é genital. A idade é após a puberdade, a reação é a identidade e a confusão dos papéis, e o mau desenvolvimento é o fanatismo ou o repúdio. Por isso que nessa fase muita gente se torna fanático por uma religião ou repudia qualquer sistema religioso. Depois nós temos uma outra fase do Erikson, que é a sexta, que é a idade do jovem adulto, que para o Freud também é genital. A idade é jovem adulto, jovens adultos, para mim aí até 30, 35 anos, são jovens adultos. Intimidade ou isolamento são as reações.
E o mau desenvolvimento ou é a promiscuidade ou é a exclusividade. Depois nós temos a penúltima fase do Erikson, que é a idade adulta, a maturidade. Para o Freud também é a fase genital. Na vida adulta, a partir dos 35 anos, as preocupações agora já são com as próximas gerações. O que eu vou deixar para o meu filho, um legado, boas ideias. E o mau desenvolvimento é a superexpansão ou a rejeição. Tem pessoas que são super expansivas, isso é ruim, não tem equilíbrio, e tem pessoas que rejeitam tudo e todos. E a última fase para o Erikson é a maturidade, que por Freud é a genital. Começa lá na velhice, lá na terceira idade, nós temos uma reação de integridade do ego e desesperança. Ah, eu estou perto da morte, eu vou morrer, nada disso. E o mau desenvolvimento nessa fase da maturidade é a presunção ou o desdém. Presunção no sentido de achar que sabe tudo. Ah, olha os meus cabelos brancos aqui, eu já vi tudo nessa vida. E não é assim, né? Existem coisas que a gente ainda não viu, existem mistérios aí que a gente não captou. Então, muito provavelmente o desdém é um mau funcionamento da fase madura, porque a gente tem muita coisa para aprender com os jovens, ou também a presunção, achar que já sabemos tudo. Deu para entender? Essa foi a nossa primeira aula de psicodinâmica do desenvolvimento humano. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Na próxima aula a gente vai continuar com mais alguns teóricos e falando também especificamente da fase da maturidade, tá bom? Não sai daí, te vejo na próxima aula.